Boa noite, boa noite. Aguardando nosso convidado hoje, importante. Vamos lá, boa noite. Falaremos hoje um pouquinho sobre as pessoas com doenças raras e o direito, importantíssimo. Falarei com uma autoridade, no caso. Será riquíssima a nossa conversa. Vamos aguardá-lo, não aguardá-lo, né? Muita gente aqui que eu conheço aqui. Boa noite, Vera, boa noite, Paola, doutora Dilson, boa noite, Edson, tudo bem? Viviane, boa noite. Muita gente aqui conhecida, tá? Vamos lá, vamos aguardar. Acho que eu vou pedir aqui ajuda para que ele consiga entrar aqui. Ele tem que assistir aqui meu vídeo. Vamos lá, aqui. Ele já chamou, vou fazer uma transmissão ao vivo. Olá, boa noite, Como é que Marcelo. vai? Tudo Vai. bem? Estamos lá perto. A sua Tá conseguindo me ouvir? ajustando a sua net aí. Agora Isso. sim, agora está ótimo. Se tá ruim, melhorou, né? Tá ótimo, que bom. Agora tá um pouquinho melhor, mas eu tô te ouvindo. Acredito que Deixa, agora melhorou, agora tá ok. Como é que vai? Tudo bem? tá melhor agora? Tá melhor? Ainda na sua imagem ainda não tá. Agora sim, agora melhorou. Tá ótimo, Agora tá melhorou. ótimo. Era só a questão da conexão. Como é que vai? Tudo bom, Tony? Tudo bem, um prazer enorme. Faz tempo, Faz um bom tempo, mas né, a que nós não discussão. falamos, né? A última vez foi pessoalmente no seu escritório, mas foi ótimo, foi ótimo. Primeiro, gostaria de Exatamente. agradecê-lo pela oportunidade de estar aqui conosco, de ser uma autoridade na área, né, das pessoas com doenças raras, por isso que eu acho importante a gente conversar. Nesse momento, eu acho que nós estamos com grandes problemas para as pessoas com deficiência, para as pessoas com doenças raras. Então, essa foi a minha intenção para passar informação, para ver se a gente consegue ajudar esse pessoal que tanto já está com problemas e agora estão mais agravados os problemas, né? Exatamente. Primeiramente, a honra é minha. Parabéns pela tua luta. Você está conseguindo dar muita visibilidade para a causa e também sempre em prol da defesa das pessoas com autismo, com deficiência, também com doenças raras. É esse tipo de debates que conseguem sempre trazer benefícios grandes para as famílias, para os pacientes, para entender mais seus direitos, para conseguirem também, dentro de uma crise dessa, superar, né, as dificuldades, superar os obstáculos e conseguirem sempre ter atendimento, ter o tratamento, porque é muito importante no momento da crise não deixar de fazer o tratamento adequado para a doença que sofrem. Isso é muito importante. Não é porque temos Covid, então nós vamos parar e não vamos tratar da nossa doença, que é muito mais as doenças raras, muito mais impactante, né? É grave que a própria Covid, né? É, eu venho vendo constantemente notícias e eu me deparei com um problema enorme em Pernambuco da descontinuidade, né, de tratamentos que não podem ser descontinuados. E aí isso pode causar o risco à vida da pessoa, o tratamento tem que ser constante. E se não houvesse a intervenção do Ministério Público nessa situação pontual, a criança ela poderia falecer, porque é um tratamento diário, contínuo, e que estava sendo devidamente financiado pelo Estado, e em razão da falta de leitos, começou a ficar ficou sem continuidade correta, né? Então, Infelizmente, não deixa eu... houve orientação também do Ministério da Saúde, nem das secretarias, nenhuma orientação, tá?
referente às doenças raras, referente às demandas, referente aos pacientes, aos profissionais de saúde, como nós vamos enfrentar a questão de doenças raras na Covid-19. Nós fizemos duas orientações, né, pareceres da Febre Raras, são questões, né, para os médicos e também profissionais, todos os profissionais de saúde, para os familiares, pacientes, como podem também enfrentar a pandemia de uma forma correta. Uma pena, né? Tivemos falhas grandes, né, da gestão pública, mas isso não é somente Brasil, tá? No mundo inteiro teve Uhum. falhas, né? Aos deficientes, foram maltratados, com todos os direitos hoje garantidos perante a lei, mesmo assim teve maltratamento a muitos pacientes na Europa, Estados Unidos e países de primeiro mundo. O que eu reparei, Tony, que eu dei uma olhada aqui, estudei e me aprofundei um pouquinho mais, foi só as cartilhas que vocês expediram pela Febre Raras, né? E uma cartilha, efetivamente, assim, do governo, expedida pelo Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, que publicou alguma coisa, né? Uma cartilha para pessoas com doenças raras, mas só falando sobre o Essa coronavírus. cartilha Essa cartilha da Ministério das Mulheres foi a Febre Raras que fez, foi nós que fizemos, e eles colocaram como apoiadores e publicaram a nossa cartilha. Essa cartilha foi feita pela Febre Raras, Ah, mas eles tá? não mencionam, hein? Mas se você pega a cartilha certa, você vê que foi feita por nós essa cartilha, né? Que bom, ótimo, ótimo. Exatamente, pela Febre Raras, a Federação das Associações de Pacientes com Doenças Raras, tá? Essa foi Que feita bom. por nós, né? Não é por eles, mas, claro, tivemos apoio institucional deles, né? Por isso, Bom, eles divulgaram, é importante a divulgação, porque ela atinge o país inteiro, tá? Isso é importante, pelo uhum. menos o Ministério das Mulheres e da Família teve essa sensibilidade, né, de divulgar um trabalho tão bem feito, né, para todos os familiares do país. Agora, isso deveria ser iniciativa do Ministério da Saúde, concorda comigo? Sim, claro, até levando em consideração a política, né, nacional, Sem né, que dúvida. tem que, com a legislação, mas eu fico muito preocupado com essa inércia. É. E principalmente após a decisão do STF, essa decisão de março, que ali foi uma decisão que faz com que os estados não tenham tanta responsabilidade para disponibilizar medicamentos de alto custo, fazendo com que só haja a necessidade, quando eles estão previstos, né, no programa de dispensação de medicamentos em caráter excepcional do SUS, do Sistema Único de Saúde. Só aqueles que lá se encontram. E ainda não decidiram a respeito das situações excepcionais, né? Os excepcionais, eles colocaram, pelo menos no ponto de doenças raras, eles consideram as doenças raras uma questão excepcional e todas as outras doenças não são liberadas, mas as doenças raras sim, tá? Até aqueles que não têm registro na Anvisa, se justificado o não registro na Anvisa, também tem direito. Eu acho nesse ponto as doenças raras se salvam um pouco, tá? Agora, referente à Tá. discussão qual esfera que tem que arcar, federal, estadual ou municipal, eu vejo que a responsabilidade é em primeiro lugar da esfera federal. Porque que Eu faz a também. incorporação das novas tecnologias, né, é o Ministério da Saúde e a Conitec, né? Conitec que hoje está dentro, né, da infraestrutura do Ministério da Saúde. É ela que faz o estudo de incorporação das novas tecnologias dentro do SUS. Então, se eles que fazem isso, eles que têm que se responsabilizar por todas as demandas também de medicamentos de alto custo, especificamente as novas terapias, né? É verdade. Se eles são competentes para regular, então eles são competentes para disponibilizar também. Sem dúvida, Essa é sem dúvida. a situação. Então, vamos lá. As pessoas acho que estão aqui curiosas também, né? Que você se apresente, fale sobre a Casa Hunter, sobre a Febra Raras, por favor. Claro, primeiro, meu nome é Antoine Daher, pode me chamar de Tony. Eu sou fundador e presidente da Casa Hunter, também presidente da Febra Raras. A Casa Hunter é uma associação de pacientes que nasceu em 2013, uma associação atuante em todas as esferas, tá? E ela faz vários tipos de trabalhos, desde assistencial até políticas públicas, até construção
de primeiros centros de referência em doenças raras, centro completo de atenção integral aos pacientes com doenças raras da América Latina. Nós iniciamos essa construção em Porto Alegre, do primeiro centro, que será inaugurado, se Deus quiser, no final de 2021. E o próximo centro será construído em São Paulo. A Febre Raras e a Federação das Associações de Pacientes com Doenças Raras no Brasil. Temos hoje 55 associações federadas de todas as regiões do país. Tá? Nós estamos atuando de verdade para mudar o cenário das doenças raras no Brasil. Então, quando você atua em assistencial, atua em educação continuada, em vários tipos de programas, se você não faz políticas públicas e implementar políticas públicas, né, você não consegue transformar seu trabalho de micro em macro. Tá? Você não consegue atingir todo o país e transformar realmente a situação dos pacientes com doenças raras no país para melhorar cada vez mais a qualidade de vida deles. Então, atuamos em pesquisa clínica de uma forma muito grande, além de que somos responsáveis de trazer mais de 70% de pesquisa em erros inatos de metabolismo. Nós estamos, junto com o Instituto de Genética para Todos e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, conduzindo a primeira pesquisa clínica na América Latina em terapia gênica. Toda nossa é brasileira 100%, para duas doenças lissossômicas há 3 anos. Nós estamos em fase animal e se der tudo certo, se Deus quiser, lá para 2021 vamos para a fase clínica, se Deus quiser. Isso que é uma promessa de cura para as doenças mais difíceis do mundo a serem curadas. Então, como você vê, a Casa Hunter atua em todas as esferas, em todos os tipos de projetos, para realmente mudar, né, o cenário do Brasil referente às doenças raras, porque também acreditamos que até na atenção básica, para você melhorar o diagnóstico, modernizar o SUS e trazer as terapias mais avançadas para o nosso SUS, você precisa entender de genética. É o caminho às doenças raras, às doenças genéticas, para transformar nosso país também em país de primeiro mundo em atenção básica à saúde. Então, se nós queremos daqui a 10 anos que o Brasil ter condições de tratar a população, até que não tem doenças raras, até que tem doenças comuns, igual diabetes, hipertensão, etc., de uma forma eficaz, igual ao primeiro mundo, o caminho é as doenças raras e as terapias avançadas. Por isso, acreditamos muito que nós podemos fazer que esse SUS se torne sustentável e atender todos os tipos de pacientes, que sejam doenças raras ou doenças comuns. Perfeito. É brilhante o seu trabalho. Eu já conhecia e eu fico mais feliz ainda, né, dessas clínicas avançadas que serão inauguradas. Excelente. Excelente. Principalmente essa situação de pesquisa, né? Tudo baseado em pesquisa, tudo baseado em evidência, fazendo com que haja o resultado adequado para aquele tipo de doença, para aquele tipo de diagnóstico, né? Puxando já um pouquinho, o que eu observo muitas das vezes, Tony, é que nós poderíamos, com o nascimento, os exames eles fossem um pouquinho mais aprofundados, os exames, né, o exame do pezinho que seja um pouquinho mais amplo, né, amplo nacional, né, porque nesse exame nós podemos identificar inúmeras situações genéticas. E eu acho que nada melhor do que falar com você a respeito disso, porque eu sei que você também está lutando nessa frente, né? Só que ainda nós estamos limitados com relação a esse desenvolvimento e a disponibilidade de todos, né, os protocolos necessários. Como é que está o caminho? Você que tem contato com o poder público constantemente, como é que... no estado de Brasília conseguiram ampliar para mais de 50 testes, para mais de 50 doenças ao teste do pezinho. Em São Paulo estamos trabalhando, a gente estava trabalhando muito bem com o município e o estado para essa ampliação. Infelizmente a pandemia acabou atrapalhando um pouco vários projetos nesse sentido. Agora, assim, eu vejo que nós temos que ter um foco e um trabalho diferenciado referente a teste do pezinho. Em primeiro lugar, nós temos mais que 7 mil doenças raras no mundo.
certo? Se vou Uhum. começar a ampliar de qualquer jeito, eu não consigo ampliar para 7.000 doenças de repente e não ter necessidade por enquanto para ampliar. Além disto, não é todas as doenças raras tem como diagnosticar ela por teste do pezinho, tá? Mas aquelas que podem ser diagnosticadas por teste do pezinho e que têm tratamento, o que tem promessa de tratamento para o curto, médio prazo, essa sim, temos que lutar para incorporar quanto antes o diagnóstico precoce. Porque com o diagnóstico precoce, você faz que o SUS sangra menos. 30% dos pacientes com doenças genéticas morrem antes de 5 anos de idade e a maioria deles sem diagnóstico. Só que não morrem em casa feliz, deitados ou brincando. Eles Sim. morrem sangrando o SUS, a maioria deles, nos leitos de hospital, muitos fazendo cirurgia atrás de cirurgia, sem ter como melhorar a qualidade de vida deles, porque não conhecem as doenças, eles acabam tentando resolver o problema da consequência de doença sem entender a causa. Isso tudo faz que o nosso SUS sangra. Então, o diagnóstico precoce é uma saída boa, né, para dar Uhum. sustentabilidade para o SUS, especialmente quando existe tratamento adequado para aquelas doenças. Então, como eu vejo que tem que ser feito esse trabalho? Eu vejo que a incorporação de medicamento não pode ser feita somente para o medicamento. Tem que ser feita porque isso existe dentro da Conitec, que você não incorpora só o medicamento, você pode incorporar o manejo, a equipe multidisciplinar, o tratamento Uhum. inteiro. E para isso você tem que incorporar o diagnóstico também. Tá? Não Claro. adianta você fazer um protocolo para um tipo de doença de depósito, uma doença lisossômica, exigir dentro do protocolo que o SUS somente arcaria com pacientes abaixo de 2 anos. Como Uhum. você vai arcar com paciente de 2 anos se você não tem diagnóstico no SUS? O É teste do impossível. pezinho. Impossível. É. Então, eu sou a favor, para todas as tecnologias que estão entrando no Brasil, o existente, a realmente exigir que tenha o teste, o diagnóstico, o teste do pezinho. Se não consegue teste do pezinho, porque muitas doenças não é o teste do pezinho, ter o diagnóstico no SUS disponível para todas as pessoas necessitadas. Isso tem que ser uma regra. Porque você não pode ir falar do tratamento se você não tem um diagnóstico preciso. Sem um diagnóstico preciso, não tem tratamento adequado. Então, esse negócio de ter um projeto de lei somente ampliar também o teste do pezinho sem ter o tratamento adequado também não serve. Uma coisa depende da outra. Diagnóstico, manejo correto com tratamento correto. Tem que ser tudo junto. Perfeito, perfeito, ótimo. O interessante é que no Distrito Federal houve essa ampliação também, né? Então, Exato. já no primeiro pontapé, né? Eu tinha lido a respeito também, ainda bem que houve esse sucesso aí. Espero que seja o início de um maior sucesso em âmbito nacional, se Deus quiser. Se Deus quiser, Né? sem dúvida. Se Deus quiser. Né? Tony, o que você está verificando a respeito nessa pandemia? O que está tendo mais de problemas para as pessoas com doenças raras? Eu tenho aqui uma lista de problemas que eu tenho enfrentado, mas eu gostaria de ouvi-lo, porque Olha, você tem olha, nós acesso temos a todos do país. nós temos vários tipos de problemas. Primeiro, muita gente, sem querer, acabaram ficando sem tratamento, sem realizar o tratamento semanal nos hospitais por causa da Covid-19. Tá? Só que quando se trata de doenças genéticas raras, a doença é muito degenerativa e progressiva. Você ficar Uhum. 2 meses sem receber as infusões, os medicamentos biológicos semanalmente, isso vai fazer que o paciente fica muito desabilitado e muita coisa que ele vai perder, não vai conseguir recuperar mais. Então, ele coloca a vida dele em risco muito grande. Então, muitos centros não conseguiram se adequar, especialmente quando se trata de centros hospitalar. Fecharam mesmo, né, Uhum. nesse sentido, acesso para as pacientes com doenças raras. Outro também, outros tipos de problemas é o transporte, né? Que muitos pacientes dependem de transporte público. Aí complicado. Como você muda o transporte público para transporte privado para eles, né? Porque é complicado, eles não conseguem arcar com o transporte privado. E transporte público também coloca a vida deles em risco. Porque o que acontece?
Se a gente vai falar de um grupo de doenças chamados erros inatos de metabolismo, são em torno de 500 doenças. Esse grupo tem muitas doenças chamadas de doenças de depósito ou doenças lisossômicas, são 60 doenças. A maioria deles, se não é todos, tem problemas de acometimento cardiovascular. Tá? E nós sabemos que muitos pacientes morrem por causa dos problemas cardiorrespiratórios, quase todos, né? Então, e a Covid-19 também ataca diretamente os pulmões, o coração, causa trombose, né? Então, isso para eles é fatal, né? Um paciente deste, se infectado com a Covid-19, a chance de sobreviver é muito pequena. Então, por isso, para ele pegar um transplante público, para ele realmente arriscar a vida dele, é meio complicado. Então, tudo isso gerou uma polêmica, muitos deles ficaram sem tratamento por causa desse medo, né? Isso é uma das questões. Outra questão também, houve alguns atrasos também de compras de medicamentos para doenças raras, por causa de priorizar as compras de medicamentos e equipamentos relacionados à Covid-19. Então, nós temos que entender que nós não podemos, para tratar uma doença, uma pandemia, deixar de tratar milhares de pacientes que dependem também de SUS e dessas demandas. Então, esses foram, eu acredito que os problemas maiores, né, enfrentados pela comunidade de doenças raras. O que você está achando, Tony, no tocante às questões educacionais? Né? Porque é uma dificuldade também, né? Esqueci desse ponto. Que eu falo educacional não é somente a equipe, muitas vezes a escola também é um treinamento, né? Você sabe, os autistas têm um método ABA, né? Que ajuda muito no desenvolvimento cognitivo. E muitos que têm também doenças de depósito, doenças raras, têm espectro de autismo, é o mesmo método usado com eles em casa e na escola, são os mesmos que é usado com autistas, né? E isso fez falta nesse momento, porque todos esses profissionais que trabalham com você em casa, com seu filho em casa, não poderiam mais frequentar a casa para dar o treinamento para teu filho. É a mesma coisa, não pode mais frequentar a escola. Então, isso causou também problema sério. Eu te dou também um exemplo como o filho mesmo. As doenças raras necessitam de um trabalho multidisciplinar. Não é somente o medicamento. Aliás, só tem em torno de 100 medicamentos para 7.000 doenças raras. Então, só 100 doenças são tratáveis. O resto não tem tratamento medicamentoso. Mas como você faz para melhorar? Exatamente. Multidisciplinar é para você melhorar a qualidade de vida deles. O tratamento multidisciplinar é fono, físio, psicóloga, terapeuta ocupacional, todos esses que melhoram o dia a dia dos pacientes. Então, meu filho tem psicóloga que visita ele em casa 3 vezes na semana, físio, mesma coisa. Como ele ficou sem esse equipe em casa, nós percebemos 2 semanas atrás, ele começou a ter problema no andar, na perna direita. Ele começou a arrastar de repente, porque ficou sem físio. Tivemos que arriscar, trazer o físio de volta, tá? Com todo o cuidado possível e impossível, mas também um risco, né? Para voltar a fazer as sessões, e depois de 6 sessões, agora voltou a andar melhor, e vai continuar para 1 mês, 2 meses, assim, senão complicado. Então, é complicada, são doenças degenerativa progressiva. Você não pode parar de tratar, não pode parar de acompanhar essas doenças. Eu tenho certeza que isso impactou muito todos os pacientes no país. Todos os pacientes, porque muitos deles fazem esse tratamento, não é só em casa, fazem fora de casa e não conseguem mais fazer por causa do Covid-19. Então, isso realmente, com certeza, vai trazer um impacto negativo em todos os pacientes no país, infelizmente. Tem razão. E eu me deparo com situações, Tony, que são preocupantes. A Agência Nacional de Saúde autorizou os tratamentos, né, online, né, pelo menos para dar algum respaldo para as crianças, para as famílias. E o que está acontecendo hoje é que muitos convênios não estão autorizando os tratamentos ou não estão fazendo os devidos reembolsos
dessas sessões que foram praticadas online ou à distância, né? E isso está trazendo uma enorme dificuldade, né? Então veja que até o particular, né, que a gente tem a esperança da prática de forma adequada, ele não tem cumprido. E isso está gerando cada vez mais uma judicialização maior, né, dessas situações. Eu fico preocupado, né, porque se nós, dentro dos convênios médicos, estamos nos deparando com isso, bom, do órgão público, a nossa esperança, como é que será? É complicado. Aquilo que você falou é muito importante. Nós ajudamos, aliás, essa pauta nós discutimos com o CFM 2 anos atrás da telemedicina, e o CFM levou 1 ano de discussão para aprovar essa pauta, que estava tão importante, né? E hoje virou uma, vamos dizer assim, virou uma regra, né? No Brasil, hoje, na pandemia, que o atendimento tem que ser online. Não adianta você arriscar, né? Aliás, todo o nosso trabalho de Day Hunter, de atendimento multidisciplinar para as famílias, hoje está sendo feito online. Nossa equipe está atendendo todos os pacientes online, está dando todo o apoio possível e impossível. Alguma coisa você não consegue fazer online, nós sabemos disso, mas muita coisa referente à orientação, apoio psicológico, tudo isso dá para fazer sim online. Olha, a judicialização no Brasil é um tema que, se a gente vai começar agora a falar, talvez a gente termine à meia-noite, né? Porque tudo foi judicializado no país. Eu acho que a decisão do STF, a última, foi boa no sentido que separaram um pouco o joio do trigo, quando deram uma excepcionalidade às doenças raras. Porque antigamente, e até hoje ainda, a judicialização tira muito dinheiro daqueles que mais precisam, tá? Porque muita coisa banais são judicializadas, enquanto coisas importantes judicializadas não conseguem ter direito a um liminar por causa das questões banais que são judicializadas. Então, nesse sentido que você está falando aqui, uma judicialização correta, o direito do paciente ser atendido, o direito do profissional receber para aquele tempo que gastou também com o paciente para orientar, para dar todo o atendimento correto, né, que é legalizado no nosso país pelo CFM e por todas as áreas regulatórias do nosso país. Então, eu acho que isso não será resolvido no curto prazo, Marcelo, infelizmente. Isso precisa de, vamos dizer assim, uma discussão nacional que, com todos os players principais, né, que eu falo, com o CFM junto, com o Ministério da Saúde, com a ANS, a Agência Nacional de Saúde, com o CNJ, com secretarias de saúde, com advogados OAB, com todos os interessados, sabe, comunidade científica, todos interessados, para estabelecer regras que conseguem, pelo menos, trabalhar diminuindo essa carga de judicialização, porque acaba onerando diretamente o nosso sistema público de saúde e também o sistema privado de saúde. É verdade, muita coisa pode ser evitada através de um plano, né, um desenho, né, novo para evitar judicialização banais, né, vamos dizer assim. Bom, se a ANS ela fosse um pouquinho mais atenta para certas situações e regulasse, seria muito mais fácil, muito mais tranquilo, né? Muito mais fácil. Concordo plenamente. Concordo, mas também entendo, porque também no Brasil falta centros de referências adequados, que eu falo. Mas que temos hoje mais de 16, 17 centros habilitados, só que ainda eles têm muita deficiência para atender de uma forma completa ao paciente, desde diagnóstico até todos os tipos de atendimento, manejo da doença, tratamento medicamentoso. Enquanto você não tem esses centros adequados, fica complicado para um convênio liberar rápido, através de um parecer, tá? O medicamento fica muito complicado também para o próprio SUS liberar através de qualquer parecer de qualquer centro ou de qualquer médico, né? Então, nós precisamos estabelecer parâmetros diferentes, né? Um desenho diferente, ter convênios com alguns centros, né? Que podem fazer via administrativo toda essa demanda, gerar essa demanda de uma maneira mais correta, mais certa, para a gente evitar essa judicialização. Que nós sabemos, mais de 50% dos pedidos judicializados são de medicamentos que já são incorporados,
aprovados e incorporados, mas infelizmente não são disponíveis na farmácia ou no hospital, não conseguem achar. Então, muita coisa também tem problema de gestão aqui, né? É Aqui verdade, tem também, razão. aqui tem problema de gestão grave. E tudo que é judicializado gera demanda e gera complicação grande, além do dinheiro público que está sendo pago, né? É. Uma coisa importante que você falou, Tony, é essa gestão conjunta, para que haja um denominador comum, porque nós, operadores de direito, e eu como um estudioso da área, estou me deparando com uma dificuldade através de um parecer do Natijus, que fala o seguinte, que a ciência ABA não está comprovada como a ciência efetivamente que dê resultados para as pessoas com autismo, para as pessoas com doenças raras, e isso foi por falta efetivamente dessa gestão, desse contato de todos para essa discussão, porque ficou na mão de poucos que não tinham conhecimento médico multidisciplinar para dizer a respeito. Olha, a Natijus, a ideia foi boa de início. Ela serviria para as doenças comuns, ela não serviria para as doenças complicadas e raras e genéticas. Se a gente vai falar das doenças raras, genéticas, quantas geneticistas você tem no país hoje? 260 geneticistas, metade deles é encostado, outra metade ativos. Para 210 milhões de pessoas. Você acha o geneticista tem tempo de sair do centro de referência ou de pesquisa dele para Possível. ir dar o parecer para o juiz? Não consegue. Não É. consegue. Por isso, a solução para as doenças raras não é Natijus. Ter centros habilitados, né, pelo CNJ para aquele centro seja como Natijus para eles. Se sai o parecer daquele paciente, daquele centro, não preciso mais de uma equipe a mais para aprovar o liminar para ele ou para aprovar o medicamento para ele. Isso que nós precisamos. Agora, o que eles estão fazendo, infelizmente, escolhem um hospital e manda todas as demandas para ele, e às vezes cai com um profissional de saúde que 90%, mais de 98% dos médicos no país não conhecem as doenças raras. É verdade. Que nem você falar chinês com americano. É a mesma coisa. Ou falar chinês com um brasileiro. Não conhecem. É outro mundo. Trabalhar as doenças raras, tratar as doenças raras, você pode estudar medicina à vontade. Se você não estuda as doenças genéticas, não estuda o DNA da pessoa, não se especializa em genética médica, você não vai entender as doenças raras. Infelizmente. Então, você está falando outra língua com esses médicos. Então, não adianta o médico entrar no Google, pesquisar lá e dar a resposta referente à pesquisa dele do Google, né? Dar o parecer dele. Então, a E gente esse cai parecer é assustador, Tony, porque ele não tem nem assustador. assinatura das pessoas. Não tem nem Exatamente. assinatura, não há. Você fala, quem é o pesquisador, quem é o profissional, qual é o registro desse profissional, de onde ele retirou isso. Não há, não é nem como se fosse um artigo científico, é uma coisa assim assustadora. Não Então, consegue responsabilizar ninguém referente àquele parecer, infelizmente. tem razão. Então, isso é uma falha grande que o CNJ precisa olhar com mais cautelas, senão nós não vamos resolver problemas das doenças raras. Aliás, o problema da saúde, do futuro da saúde no Brasil. Porque daqui a pouco, no médio longo prazo, de 5 a 10 anos no máximo, você vai no médico. Hoje você vai no médico, você quer fazer exames, está com problemas. O que o médico te receita hoje, Marcelo? Primeira coisa que ele te pede: hemograma completo, né? É meu exato, vai fazer exames. Hemograma completo, porque custa barato, convênio arca, todo mundo arca, beleza. Não vai te pedir exoma, porque também o próprio médico, se ele te pede exoma, não sabe ler, interpretar um exoma, né? É, O exame molecular ele não vai te pedir. Agora, daqui 5 ou 10 anos, não vai existir mais isso. Ele vai te pedir, sim, exame molecular ou um exoma, que vai custar no máximo uns $100, que hoje custa 10 mil, ou 7 mil, ou 8 mil. Você me entende? Então, as pessoas que não sim. são capacitadas, infelizmente, não vão entender, não vão conseguir ler nem interpretar aquele exoma daquela pessoa. E não vão conseguir nem focar, porque não adianta pedir tudo também. É, Sequenciamento genético tem que ser feito em foco.
Então, é meio complicado. Se hoje a gente não moderniza e capacita todos os profissionais de saúde do nosso país para entender de genética, para poder modernizar o SUS e fazer e montar um novo desenho para o futuro de saúde no Brasil, infelizmente, esquece. Nós vamos ter uma saúde que nem Bolívia daqui a 10 anos, uma saúde degenerada, enquanto o primeiro mundo está falando de outro nível. Está falando de cura das doenças mais complicada, enquanto a gente está tomando remédio para pressão ainda. Porque Falta. o caminho da cura das doenças comuns é a cura das doenças genéticas, a terapia gênica. Que 20 anos atrás todo mundo achava que a gente estava brincando com Deus, os geneticistas estavam brincando de Deus. Essa brincadeira de Deus virou verdade. Hoje a Casa Hunter trouxe a primeira terapia gênica para o país. Acabamos semana passada a fazer uma terapia gênica num paciente em Porto Alegre também, para as doenças lisossômicas. Está muito bem. E pode isso transformar a vida de milhares de pacientes no mundo. Corrigir um erro inato de metabolismo. Corrigir um gene defeituoso que não fabrica nenhuma enzima. Enquanto estamos tomando medicamento para pressão alta ainda, para o diabetes, etc. Por uma coisa posterior, né? Posterior. Então, o caminho para a cura efetiva das doenças comuns é a genética, é o mapeamento neuronal. Será que estamos preparados para esse futuro? Tenho certeza, do jeito que estamos hoje, nós não estamos preparados. Mas a Casa Hunter promete, com construção de centro de pesquisa, construção de centro de atenção integral e educação em doenças raras, o primeiro em Porto Alegre, que vai ter tudo, desde diagnóstico até terapia gênica, educação continuada, equipe multiprofissional, tudo que você imagina. Nós vamos transformar o Brasil em doenças raras como país de primeiro mundo, independente do que acontece com o nosso país. Se Deus quiser. Já é uma realidade e vai dar tudo certo, se Deus quiser, sim. Exatamente, se Deus quiser. Eu vejo esse problema, vou ampliar um pouquinho essa discussão, né? Porque quando a gente fala, né, de médico geneticista, a gente também tem que lembrar, né, dos outros profissionais da saúde que atuam nessas terapias multidisciplinares que observam que eles ainda estão se desenvolvendo, estão estudando, ainda não tem toda a capacitação. Nós não temos nem cursos de pós-graduação possíveis, né, no número possível, para atender a demanda que está surgindo. E aí eu jogo para a minha área também. A minha área, simplesmente, nós não temos disciplina a respeito. Quando nós falamos, né, sobre vulneráveis, quando nós falamos sobre pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, nós não temos nada na universidade. Eu sou docente desde 2000, né, e atuando na área, tentando desenvolver o tema, mas nós temos pouca literatura, pouco profissionais que se interessam para o caso, falta pouquíssima, são pouquíssimos. O que nós temos é literatura estrangeira para isso, né? E então os currículos da universidade, do curso de Direito, também é defasado para isso. Porque a gente fica muito em princípios. Quando a gente vai estudar sobre pessoas com deficiência, a gente só leva em consideração aquela situação de capacidade ou incapacidade, curatela, tutela ou decisão apoiada. Mais nada, Tony. Ou seja, ainda nós estamos... A gente vai ter que andar de mãos dadas durante muitos anos para que a minha área se desenvolva e a área de saúde se desenvolva também. Está faltando muito ainda para nós, infelizmente, com relação à capacitação desses profissionais. Os profissionais da minha área, eles não querem atuar nessa área. E vou ser bem sincero, porque eles falam, olha, nesta área não há capital. Então você não vai ganhar dinheiro nessa área, então desprezam a área. Ou seja... Porque ninguém pensa no médio e longo prazo, todo mundo pensa no curto prazo. Essa área precisa de dedicação, de amor à causa, super importante, de amor àquilo que você faz, para você também mudar, né, o ambiente que você vive, né, tornar ele mais sustentável também. O que acontece? Um erro grande. O Brasil importa todas as novas tecnologias praticamente. Tudo é importado, todas as terapias avançadas são importadas, né? Quando eu entrei no mundo de doenças raras em 2013, tá? Claro, meu filho foi diagnosticado em 2012, mas eu entrei como Casa Hunter em 2013. A gente tinha poucas pesquisas clínicas em doenças raras por causa da resolução 466.
tá? Que obrigava a indústria farmacêutica a arcar com o paciente para o resto da vida. Para as doenças comuns, eu concordo. Tem que arcar porque tem milhares de pacientes e o medicamento é barato, eles podem arcar, não tem problema nenhuma. Mas para as doenças raras, tem algumas doenças que a gente trouxe pesquisa, tinha somente 7 pacientes no país. Você vai colocar 4 ou 5 em pesquisa, você vai arcar com eles para o resto da vida, você vai vender somente para 2. Como uma indústria vai conseguir fazer isso? Não fecha a conta. Ou até você tem 60 pacientes, 100 pacientes, você vai colocar 20 em pesquisa. Não fecha a conta, né? A Casa Hunter foi que mudou esse Uhum. cenário e conseguimos, graças a um trabalho árduo com a parceria com o CONEP e com o Ministério da Saúde, fazer uma resolução nova específica para as doenças ultra-raras, assim como a 63, onde limitamos o pós-estudo para 5 anos após CMED, após registro de preço. Em 2017, a gente aprovou e conseguimos, depois disso, trazer bastante pesquisas para nosso país. Além disto, as terapias gênicas que a Casa Hunter trouxe para o país gerou uma demanda para a Anvisa que ela teve que fazer uma resolução específica para as terapias gênicas e avançadas. E nós contribuímos, junto com a Universidade da Pensilvânia, trabalhando junto com a Anvisa, para poder ajudar eles a fazer a resolução de registro dessas novas terapias no país, que a própria Anvisa, quando ela fez essa declaração na reunião da DECOL, agora em fevereiro, ela Uhum. agradeceu até a Casa Hunter por todo esse trabalho, por toda a ajuda feita. Então, isso é super importante. Mas por que a Casa Hunter está fazendo isso, outros não, muitos outros não estão fazendo? Todos podem fazer, nós não somos melhores que ninguém. Só temos amor à causa, temos, claro, profissionais, dedicação. Mas sabe o que acontece, Marcelo? Culpados somos nós. A maioria das pesquisas feitas no Brasil não vão para frente. Por quê? Porque 90% ou 95% dessas pesquisas somente são para mestrado ou doutorado. Nenhuma É, delas avança para virar uma pesquisa em laboratório, pesquisa em fase animal, ou depois engavetado virar isso, Tony. pesquisa clínica. Tudo engavetado. Não Tudo pode. engavetado. Não Fica tudo... podemos. eu falo isso porque eu dou aula de mestrado e doutorado na minha área. Uhum, uhum. Fica lá, um baita de um livro lindo, maravilhoso, engavetado dentro da biblioteca e não sai para o desenvolvimento de um projeto de lei, para nada. Tem coisas Exatamente. magníficas que são feitas e não sai, não se desenvolve, ou seja, então para que serviu o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado? Não é para nada. Exatamente. Exatamente. Então, isso é o nosso maior erro. Nós temos potencial. O brasileiro, tem muita gente que brinca, precisa ser estudado. Não é isso. Essa mescla de gerações em gerações de países no Brasil tornou o brasileiro muito inteligente. O brasileiro é muito inteligente, mas falta coragem e acreditar nele mesmo. Acreditar que nós podemos, sim, ter novas tecnologias feitas no Brasil, nós podemos ter patentes feitas aqui para dar sustentabilidade para o nosso SUS, porque se a gente vai importar tudo, nenhum país com 210 milhões de pessoas Nossa, importando tudo consegue arcar. Nenhum país no mundo nenhum país do consegue arcar. mundo, Nenhum. nenhum. Então, essas novas tecnologias é responsabilidade nossa. Modernização do SUS, que é maravilhoso, não adianta criticar o SUS. Nosso SUS é maravilhoso. Só que nossa culpa também, nós temos que avançar junto com o SUS para modernizar, para deixar ele bem enxuto e bem capaz de também sustentar essas novas terapias. Senão, também ele vai continuar sangrando. Não tem como É também uma arcar questão com muito de tudo. gestão também, né, Tony? Sem dúvida, tudo junto. Por isso, novo desenho não se faz com um partido, não se faz com uma gestão do Tem Ministério da razão. Saúde sozinha. O novo desenho, todos interessados, a comunidade científica, comunidades de pacientes, CNJ, Ministério da Saúde, Anvisa, secretarias de saúde, deputados, porque eles também, nós precisamos do Congresso para aprovar, senadores, A aprovação. todos Todos eles têm que participar, mas não adianta participar em discursos, participar em workshop de trabalho. Trabalho semanalmente durante um ano, fazendo pesquisas, discutindo junto para a gente sair com um novo desenho para o Brasil para os próximos 10, 20, 30 anos. Chega de desenhar para 2, 3 anos. Chega de saquear o país, saquear o SUS. O interesse político e ideológico sempre está sendo acima de tudo. Nós entendemos que nem a ideologia vai trazer comida, nem a ideologia
vai salvar nossos pacientes, nenhuma ideologia vai salvar nossos pacientes, acredita em mim. Só a união dos brasileiros que vai salvar nosso país. Acabou o assunto. É verdade também, né? Eu estava estudando há uns 6 meses atrás e eu comecei a observar, né, que tem muitos países que estão começando a desenvolver estatutos, né, como nós temos o Estatuto do Idoso aqui, eles começaram a desenvolver estatutos dos vulneráveis, estatuto para as pessoas com autismo e estatutos para as pessoas com doenças raras e ultra raras. Eu tive, quando eu fiz meu pós-doutorado, eu tive na Itália e eu tive a oportunidade de estudar. Eu acho que a gente tinha que trazer isso para cá. Acho que é o momento. Olha, tem muita gente participando conosco da Febre Raras aqui, que eu cumprimento todos, aliás, que estão conosco. A nossa demanda da Febre Raras, que a gente colocou, a primeira demanda, né, que todo mundo votou, todas as associações votaram para fazer estatuto de doenças raras no nosso país. A primeira coisa que está no nosso programa. Tá? Isso, você está vendo que a gente fala a mesma língua, né? Fala a mesma língua, né? Exatamente, isso está no nosso programa, né? As coisas não é fácil, muita coisa não avança no mesmo tempo que a gente quer, né? Infelizmente, porque não é todos envolvidos te ajudam. Com essa turbulência política, isso atrapalha, porque muda gestores. Demais, né? Muda gestores demais, muda ministros demais, nunca vi negócio deste. Então você começa a fazer um trabalho, primeiro, para educar os gestores, né? Para eles entenderem de doenças raras, porque ainda há um tabu grande, as doenças raras. Se os médicos, a maioria não conhecem, imagina o gestor público que está lá. Também não conhece. Também não conhece. Então, muita coisa a ser feita, mas nós não vamos desistir. Vamos continuar junto com as pessoas do bem, igual você, que é uma pessoa do bem especial. São poucos, né, que querem fazer a diferença, mas eu acredito que nós vamos superar isso, e a crise veio para ensinar a gente que temos que estar unidos, que não basta a lei garantir seu direito, a sua força, sua união que vai fazer valer seu direito. Nós temos muitos direitos garantidos perante a lei, só que, infelizmente, muitos pacientes não conseguiram entrar no hospital para tomar medicamento. Cadê o direito dele? Ele precisa ter Marcelo do lado dele para judicializar, para ter a garantia. Isso não é garantia. Isso é triste. Né? Isso é triste, porque é efetivação do direito isso. É uma coisa que tinha que ser natural. Então, cadê a democracia? Acabou a democracia aí. O país democrático que você não precisa judicializar toda hora para ter seu direito cumprido. Isso que significa democracia. Não é de boca para fora, não é xingar todo mundo. Significa que você está num país livre e democrático. Não é falar mal dos outros sem punição, significa que você está num país democrático. Quando você tem seu direito garantido, é tudo para você, vamos dizer assim, tudo oferecido para o cidadão de uma forma fácil, de uma forma democrática, de uma forma livre, aí que você sente que você está vivendo uma democracia verdadeira e plena. Tem razão, é uma coisa que tinha que ser natural. Eu falo sempre isso, ser natural para que você possa exercer o seu mínimo de direito. Esse é o princípio democrático de direito, fazendo com que todos estejam no mesmo patamar, para que haja também a devida inclusão. Eu também me preocupo muito, Tony, com essa situação da inclusão, porque muitas das pessoas com doenças raras não estão tendo a devida inclusão, e isso também tem que estar no estatuto. Sem dúvida. Levando em consideração o Tratado de Salamanca, colocando todos os princípios efetivamente lá, para que a gente possa ter efetividade desses direitos. Olha, posso considerar hoje que nós ganhamos um guerreiro nessa luta para a gente incluir, né, implementar esses estatutos para as pessoas com doenças raras no país, tá? Espero que assim que a gente passa essa crise, a gente vamos montar, né, um programa de trabalho e vamos seguir em frente. Aliás, até no nosso cenário das doenças raras que a gente fez em março, acho que dia 10 de março, 5 de março, não lembro a data, nós falamos muito, né, do Estatuto das Doenças Raras, falamos muito de uma coisa importante que você falou aqui, do cuidador, mas não estou falando do cuidador profissional, estou falando do cuidador não profissional, da mãe, o pai que cuida
do filho em casa ou da filha. Aquele cuidador que deixa de trabalhar, que fica online 24 horas por dia, 12 meses por ano, sem ter direito a férias, a salário, a apoio psicológico, ele adoece, mas não pode reclamar da doença, porque É. tem que ficar do lado daquele filho ou filha querido, tempo integral. Quem Ele olha esse abdicou cuidador? praticamente da vida, né? Então ele precisa ter uma gama de direitos muito maior, um apoio muito maior. Nós estamos vivendo realmente escravidão, isso vira. E ninguém olha para É. aquela pessoa. O governo acha se pagou o medicamento daquela criança, ele fez a parte dele. Não, você não fez a sua parte. Você não tem muita coisa para você fazer ainda. Porque você esqueceu que ali, quem está doente não é só aquela criança. Quem está doente é a mãe e o pai, que adoecem juntos. E, Exato. infelizmente, te falo, eu cumprimento aqui todas as mulheres guerreiras do nosso país, porque são guerreiras, porque 70% das mulheres que têm filho ou filha com doença rara, eles ficam sozinhas. O marido, infelizmente, larga delas, ficam sozinhas, sem trabalho, sem nada É. cuidando daquela criança. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É, sabe, é triste falar disso, mas não consigo deixar de falar disso. Então, que a gente vai lutar como Febre Raras, como Casa Hunter, sempre também para garantir, para ter garantias, ter uma lei que protege esse cuidador, que está esquecido É. totalmente, acredita em mim. Tem que Então, pegar, precisamos, tem que nós dar avançamos. um viés dentro desse estatuto, um viés muito social, função social do estatuto, como nós tivemos com a chamada função social do contrato. A gente tem que trazer para esse estatuto uma função muito mais social também, para que haja esse conjunto, né, atinja esse conjunto familiar, porque eu me deparo com muitas e muitas pessoas, muitas mulheres, né, que deixam de trabalhar, deixam de ter a vida que tinham, e pessoas que tinham uma vida muito confortável para tratar dos seus filhos, para fazer Sem com que os dúvida. seus filhos tenham uma vida digna. Só que elas se perdem, com todo respeito, coitadas. Acabam É, perdendo, né, um mínimo não, de dignidade que deveriam ter. com tudo isso, elas precisam pegar filas e filas e filas para poder pedir aquilo que ela tem em direito, o tratamento Uhum. digno para o filho ou a filha. Isso é um absurdo. Então, nós não podemos aceitar de verdade essa falha dos nossos gestores públicos, essa falha grave, né, com nossos doentes, com nossos pacientes. Então, muita coisa precisamos mudar para falar que o nosso país é um país democrático. Então, uma palhaçada grande quando a gente escuta nossos políticos falar o Brasil é um país democrático. Não, nós somos democráticos. Nós somos longe de ser um país democrático, porque quando a gente não respeita todos esses pacientes, todos esses pais e mães que lutam para dar sobrevida àquelas crianças que são anjos, né, que são inocentes, totalmente inocentes, eles não escolheram essas doenças, eles nasceram com essas doenças, eles não escolheram. Tá? Então, quanto a gente não tem essas garantias de uma forma simples, de uma forma simplificada, e ter acesso rápido a todos os tipos de tratamento adequado e com dignidade, nós não podemos falar que nós vivemos num país democrático, infelizmente. Tem razão, tem razão. É. E aí também nós não podemos falar, né, dos direitos mínimos humanos, né? Se nós estamos falando da democracia, os direitos mínimos humanos não estão sendo preenchidos na sua integralidade. Eu falo isso constantemente, Tony, porque falta, eu acho, que colocar dentro do direito, o que eu bato numa tecla é humanizar o direito. Olhar, interpretar o direito, mas com o ser humano no centro. Eu acho que isso é indispensável. A partir Mas do momento que a o, gente desenvolver isso, eu acho que começa a caminhar um pouquinho melhor. mas o engraçado, o bandido quando vai preso, a família dele recebe salário. Mas o Então, paciente, isso é um é absurdo. incrível isso. Mas o cuidador que deixa de trabalhar, a mãe que deixa de trabalhar para dedicar a vida dela Não, para a criança, ela não recebe nada. Isso é, fica veja, piada, né? veja o nosso benefício da prestação continuada. Mesmo com a Não, nova legislação, o não, STF isso suspendeu para o ano que vem é ainda. Nossa, exatamente. e é um benefício assistencial. Ah, que tem de assistencial aí? Vai atender a quem? Né?
sem dúvida. Mas, Assim, olha, o que eu posso falar aqui? Aliás, eu quero falar com todos que estão presentes aqui. Estou vendo muitas perguntas e não consigo nem olhar direito. Eu quero falar para vocês, para todos que têm doenças raras, que não estão tendo nenhum amparo ou precisam de alguma ajuda, podem enviar e-mail para casahunter@casahunter.org.br e tudo que é ao nosso alcance nós vamos fazer por vocês. E vamos junto lutar para implementar cada vez mais políticas públicas a favor de toda a comunidade de doenças raras. Essa é a nossa promessa, tornar o Brasil em doenças raras primeiro mundo, mas só se tornar primeiro mundo quando tem em todos os estados do país um centro que atende com dignidade todos os pacientes e familiares com doenças raras, para tudo, desde diagnóstico até tratamento, pesquisa clínica, de uma forma correta, de uma forma rápida, sem ficar esperando anos a serem atendidos. Essa é a nossa promessa, nós vamos fazer isso acontecer junto com vocês, porque ninguém faz nada sozinho. Tony, nosso tempo está concluindo. Daqui a pouco o nosso Instagram nos corta aqui, que nós só temos 1 hora de conversa. Bom, primeiro gostaria de agradecê-lo. Você é brilhante, inteligentíssimo, de um coração enorme, uma solidariedade enorme. Eu só tenho que agradecê-lo mesmo, né? Agradecê-lo por ter aceitado meu convite, agradecê-lo pela pessoa que você é, né? Que Deus o ilumine constantemente, porque você ajuda muita gente. Obrigado pela oportunidade. Marcelo, eu que agradeço pelo seu apoio, seu carinho de sempre. E parabéns pelo seu trabalho. A gente precisa de muita gente que nem você. Você não tem um filho com doença rara ou com autismo, mas você luta da mesma forma. Essas são as pessoas especiais, né? Que lutam da mesma forma sem ter um ente querido com essa doença. Esses que fazem a diferença no nosso país. E precisamos de você, sempre firme e forte. Eu tenho certeza que juntos agora ganhamos um guerreiro nessa luta, né? Pode Você está contar. você tá contribuindo muito, eu tenho certeza de que juntos vamos contribuir mais ainda para tornar nosso país mais justo, pelo menos referente a todos que necessitam. Muito Se obrigado Deus a quiser. todos que acompanharam a gente e contem conosco. Um grande abraço. Obrigado, boa noite, abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.